Eu tenho certeza que você, empresário, está com a sensação de que está pagando muito tributo, que a carga tributária está excessivamente alta, está corroendo a sua margem, acabando com o seu lucro, te deixando sem competitividade no mercado. No Brasil, essa é a realidade de muitos empresários, mas é realidade também que os empresários têm literalmente deixado dinheiro na mesa. E sabe por quê? Falta de planejamento tributário. Para fazer uma analogia e ficar fácil de entender, é como se houvesse um vazamento no cano de água da sua empresa e você não percebesse por onde a água escoa e no final do mês chega a surpresa. Isso é reforçado por uma pesquisa divulgada no mês de junho de 2025 pelo IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Na pesquisa, apontou que 95% das empresas pagam mais tributos do que é devido. E o cenário fica ainda pior e mais assustador quando são observadas as empresas que são listadas na Bolsa de Valores. Empresas que, por vezes, têm um faturamento maior e uma estrutura mais complexa. Nesse cenário, 99% das empresas pagam mais tributos do que é devido. Tudo isso se deve por uma legislação tributária extremamente complexa, cheia de normas, regulamentos, por vezes conflitantes, confusos, dúbios ou até mesmo pelo desconhecimento da legislação, o que incorre e acarreta em erros operacionais e elevando assim a carga tributária no final do mês. Mas e se eu te contar uma notícia muito boa? E é possível pagar menos tributos ou por vezes não pagar ou ainda diferir, ou seja, pagar mais para frente, ganhar um fôlego, dar um respiro para o seu caixa. Tudo isso dentro da lei, de modo legal, sem problema nenhum com o fisco. E hoje eu vou te mostrar aqui como e por onde começar a fazer o planejamento tributário da sua empresa. E para você que é novo por aqui, meu nome é Jefferson Vieira, eu sou advogado, atuo há 8 anos na área fiscal. E este canal é para você, empresário, que quer entender um pouco mais sobre esse mundo um pouco complexo e confuso do direito tributário, e para você que já atua na área fiscal e quer entender como tudo funciona na prática. Nosso principal objetivo é desmistificar o direito tributário, a área fiscal, quebrar todos os paradigmas, deixar a coisa mais fácil, mais palpável, mais entendível, já que estamos falando de uma legislação de uma alta complexidade. Então, afinal de contas, o que é planejamento tributário? Antes de conceituar o que é planejamento tributário, é muito importante fazer a distinção de dois conceitos, que é a evasão fiscal e elisão fiscal. Apesar de muito parecidos os nomes, são conceitos completamente diferentes e com consequências completamente distintas. A evasão fiscal é algo ilícito, ilegal, é a famosa sonegação fiscal. Portanto, deve ser evitada, jamais praticada. Já a elisão fiscal é o método legal de se buscar estratégias lícitas para promover a redução dos tributos, a postergação do seu pagamento ou o simples não pagamento, que é o melhor cenário. Ou seja, significa se utilizar daquilo que a lei dispõe, prevê e possibilita para que o empresário simplesmente não pague o tributo, ou pague uma carga tributária menor, ou principalmente não pague tributos a mais. E dentro da elisão fiscal, que é a estratégia lícita e legal para pagar menos tributo, não pagar tributo ou postergar o pagamento do tributo, nós podemos citar os 5 principais meios. Quais sejam: aproveitamento de benefícios fiscais, reestruturação societária, aproveitamento de créditos fiscais, ressarcimento ou restituição de tributos pagos de maneira indevida e o uso correto de isenções e imunidades que estão previstas nas leis ou na Constituição Federal. E vamos ao primeiro, aproveitamento de incentivos fiscais. Aqui o rol é extremamente amplo e deve ser analisado caso a caso, pois, por exemplo, dentro do cenário estadual, há há estados que concedem benefícios de redução de base de cálculo, crédito presumido de ICMS ou diferimento do pagamento do tributo. Além disso, na esfera federal, nós temos a denominada Lei do Bem, que privilegia e incentiva empresas de tecnologia e inovação. E todo aquele custo que a empresa despende
na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias que possam ser aplicadas aqui em território brasileiro ou exportadas para o mundo, elas podem se beneficiar dessas despesas incorridas para reduzir o IRPJ e a CSLL quando da apuração. Como eu falei, o rol de benefícios fiscais outorgados por municípios, estados e União é extremamente amplo. E o que eu quero deixar aqui muito forte para você é que é importante demais conhecer a operação da sua empresa para verificar a possibilidade de aproveitamento de algum desses benefícios que são outorgados. E aqui vale um reforço muito grande. Se existe a previsão em lei e você contempla os requisitos, faça o pedido desse benefício. A lei veda qualquer tipo de discriminação entre empresas. Ou seja, se existe o benefício em lei e a sua empresa contempla os requisitos ali previstos na norma, não perca tempo, pelo amor de Deus, faça o pedido para o ente, seja ele União, estados ou município, e aguarde o deferimento do seu benefício fiscal. Isso certamente trará uma margem de lucro ainda maior, poderá te dar um fôlego de caixa para sua empresa e, o mais especial, melhorar a sua competitividade, tornando assim uma empresa de destaque frente aos seus concorrentes. Outra opção muito vantajosa e pouquíssimo explorada por vários empresários é a reestruturação societária. A reestruturação societária é a forma pela qual o empresário ou quem o assessora segrega todas as atividades da empresa e realiza a contabilidade individual de cada uma das atividades em todos os regimes tributários, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, e daí tira-se qual deles é o mais vantajoso. Imagine que uma empresa que hoje atua vendendo mercadorias para consumidores finais, portanto um varejo, resolve também explorar o ramo de compra e venda de imóveis. Pode ser que para a atividade de comércio o lucro real seja mais vantajoso, devido à alta despesa que a empresa tem, altos investimentos que faz. Por outro lado, quando se olha a atividade imobiliária ou, quem sabe, uma prestação de serviços, o lucro real já não é mais interessante. Nesse caso, o que deve ser feito é uma cisão da empresa, onde as atividades são separadas e você consegue tributar o melhor mundo de cada uma delas. Ou seja, você vai explorar a menor carga tributária possível. E veja, isso não é ilegal, é totalmente legal. O empresário deve se ater a isso e ter muito cuidado. Portanto, se a sua empresa possui mais de uma atividade, é extremamente importante fazer a segregação do faturamento de cada uma delas e simular a tributação em cada um dos cenários, Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Com a grande ressalva de que o Simples Nacional existe um limite de faturamento e que, portanto, se a soma dos faturamentos das atividades ultrapassar esse teto, que hoje, em 2025, é de 4,8 milhões, esse regime já fica descartado. Sobraria, então, lucro real e o lucro presumido. Mas não perca tempo. Segrega as atividades, faça a simulação das tributações. E se na simulação ficar evidenciado que para cada uma das atividades existe um mundo tributário, um regime tributário melhor, é um ótimo momento para segregar as atividades e fazer a reestruturação societária. Muito importante reforçar que a reestruturação societária, por vezes, pode ser mais um benefício a longo prazo. Ou seja, exige-se um investimento inicial maior que será compensado com a menor carga tributária nos anos seguintes. E um ponto importante, por ser um assunto extremamente delicado, técnico e pouquíssimo explorado, sempre conte com o apoio de um profissional, para que você não incorra em erro e achar que vai economizar quando na verdade vai acabar gastando mais. Outra possibilidade muito importante que pode fazer reduzir bastante a sua carga tributária é a compensação de créditos tributários. E essa compensação de créditos tributários, afinal de contas, como que ela pode acontecer? Aqui, mais uma ressalva muito importante. Esse tipo de aproveitamento de benefício fiscal está atrelado àquelas empresas que já operam no lucro real. Um exemplo bastante utilizado pela maioria das empresas no lucro real é o aproveitamento dos créditos de PIS/COFINS. O PIS/COFINS é uma contribuição federal que pode estar atrelada ao regime de cumulatividade e não cumulatividade. Na não cumulatividade, que é uma opção apenas das empresas que estão no lucro real, há a permissão da tomada de crédito das aquisições anteriores.
as alíquotas são maiores. Vamos deixar aqui o exemplo das alíquotas no regime cumulativo e no regime não cumulativo. E, portanto, por serem maiores, permite a compensação daquilo que foi pago nas cadeias anteriores. Além disso, muito importante e bem legal que os empresários saibam, os valores pagos em aluguéis de imóveis próprios, no frete, seja na aquisição ou na venda da mercadoria, energia elétrica consumida ali no processo produtivo, aluguéis de máquinas, equipamentos vinculados à atividade fim da empresa, podem ser abatidos da base de cálculo do PiscoFins. Por fim, também muito importante é a compensação de prejuízos fiscais. E o que são esses prejuízos fiscais? Imagine que em determinado período a empresa XPTO, ao invés de apurar lucro, apurou um prejuízo no montante de R$1 milhão. Esse prejuízo, no exemplo de R$1 milhão, ela poderá se valer de até 30% por exercício para compensar os lucros de períodos posteriores. E se no ano seguinte, novamente, a empresa apresentar prejuízo, esse valor é somado aos prejuízos anteriores e podem ser compensados sempre com um limite de 30% no ano, ou seja, no exercício. Outra possibilidade muito importante, que vai reduzir a sua carga tributária ou te dar um fôlego de caixa, são os ressarcimentos e restituições de tributos pagos indevidamente. Imagine que você é empresário, no dia a dia da sua operação, não tem tempo suficiente para olhar a sua escrita fiscal e identificar que está pagando mais tributo. Caraca, de deixar dinheiro na mesa. Mas há uma solução. A lei prevê até 5 anos para você, empresário, poder bater na porta do fisco e pedir de volta aquilo que você pagou a mais. Um exemplo muito comum que acontece diariamente para aquelas empresas que são, por exemplo, e-commerce, que vende ali para consumidores finais através de plataformas digitais, os famosos marketplaces, é o pagamento indevido do ICMS-ST. O ICMS é um tributo extremamente complexo, regido principalmente por uma lei federal, do qual os estados têm a possibilidade, dentro daquilo que a lei federal regulamentou, de determinar como que vai ser o tributo em seu estado. Por isso, cada estado prevê uma forma de tributar o ICMS. E aí é onde gera um mundo de confusões. E o ICMS-ST é uma forma que o estado arrumou para conseguir arrecadação de maneira antecipada e evitar assim a sonegação fiscal. E o que acontece nesse instituto, que é o ICMS-ST, é que, por vezes, o Estado exige do empresário, por exemplo, o e-commerce, o pagamento do tributo quando o tributo entra na empresa, antes de vender. Olha, o empresário nem vendeu a mercadoria ainda, ela nem chegou no estoque dele e ele já teve que pagar o tributo para o Estado. Como que é feito isso? O Estado prevê para todos os produtos uma margem de valor agregado. Ou seja, ele imagina que você, empresário, vai comprar o produto, por exemplo, por 10 e vai vendê-lo por 20. E aí tributa-se em cima dessa diferença antes mesmo da venda ser efetivada. E o que muito acontece é que você pode simplesmente vender o produto, ao invés de vender por 20, vender por 15. Mas e aí? Imagine que você está situado no estado de São Paulo. Foi o estado de São Paulo que te exigiu esse tributo, mas essa mercadoria foi enviada para outro estado. Portanto, o tributo deveria ser recolhido para o estado de destino e não para São Paulo. E o que fazer nesse caso? É aí que entra a restituição ou ressarcimento. O contribuinte, você empresário ou seu cliente tem até 5 anos para fazer a avaliação daquilo que você pagou a maior durante esse período, apresentar as documentações que comprovam esse pagamento a maior ou indevido e pedir a restituição. E atenção, o Estado tem até 90 dias para te devolver esse valor, que pode ser devolvido monetariamente, o que é muito difícil, ou te devolver em forma de crédito, para que você possa bater do seu débito ao final do mês. E aqui uma saída muito legal. No estado de São Paulo existe uma legislação, uma norma tributária que permite que você passe a ser o substituto tributário. Caraca, que nome difícil. O que é isso, Jefferson? Quando você se torna substituto tributário, você deixa de recolher esse tributo na entrada da mercadoria e só vai recolhê-lo quando efetivamente vender. Então, voltando ao nosso exemplo, imagine que a mercadoria entrou no estado de São Paulo, você comprou 10 itens.
Desses 10 itens, 5 saíram para o estado de São Paulo e 5 foram remetidos para diversos estados. Você vai pagar o ICMS apenas sobre a mercadoria comercializada e vendida no estado de São Paulo. Para os demais estados, você vai tributar para os respectivos estados. E isso é muito legal, porque sem a condição de substituto tributário, você empresário ou seu cliente seria penalizado 2 vezes, porque teria recolhido o tributo na entrada e recolhido na saída para o estado de destino, ou recolhido o tributo com a previsão maior. Naquele nosso exemplo que o estado previu que você venderia a 20 e você vendeu a 15. Se você vende a 15 na condição de substituto tributário, você vai tributar somente em cima dos 15. Não há presunção. O tributo é recolhido em cima daquilo que efetivamente sai destacado na nota fiscal de venda. Só que, para tanto, é necessário que você requeira um regime especial de condição de substituto tributário perante a Cefaz do Estado de São Paulo. O desconhecimento dessa legislação e desses benefícios fiscais faz com que o empresário deixe muito dinheiro na mesa ou que deixe seu caixa extremamente apertado, reduza muito a sua margem de lucro. Isso é fatal para todas as empresas. E só uma ressalva extremamente importante: se você não tem a condição de substituto tributário, tem recolhido ali e tem visto que tem recolhido a mais ou indevidamente para o Estado, você pode pedir a restituição ou ressarcimento desses valores. Porém, o Estado vai sempre verificar se os seus apontamentos estão corretos e, principalmente, vai verificar também se você não pagou tributo a menor. Ou seja, naqueles casos que ele presume que você vai vender por um valor, imagine que ele presumiu que você vai vender a 20, no caso você vendeu a 25. Neste caso, você pagou um tributo a menor. O Estado vai sempre olhar todo o cenário, ver aquilo que foi pago a maior, a menor, e a diferença, se for positivo, te devolve. Se for negativo, ele vai te cobrar. Por isso, antes de fazer o pedido de ressarcimento ou restituição, faça a análise integral de todas as notas fiscais, de todo o volume de operação, para verificar se o saldo é positivo ou negativo. E ainda tem-se a possibilidade do aproveitamento de isenções e imunidades. As imunidades são aquelas previstas na Constituição Federal e as isenções sempre em leis federais, estaduais ou municipais. Dentre as isenções, como exemplo prático e rápido, aqui no estado de São Paulo, qualquer doação que não atinja 2.500 UFESPs, que é a unidade de medida fiscal daqui do estado de São Paulo, ela é isenta do ITCMD. Atualmente, em 2025, 2.500 UFESPs totaliza mais ou menos R$ 92.250. Além disso, para indústrias na Zona Franca de Manaus, há uma série de incentivos, redutores, imunidades de IPI, PiscoFins, imposto de importação, ICMS. Veja que o rol de benefícios tributários, opções que o empresário tem, é extremamente grande e devem ser aproveitadas, mas com muita cautela e muito cuidado. Sempre busque um profissional que entenda do assunto para melhor lhe orientar. Além disso, a reforma tributária foi aprovada agora em 2025 e começa a valer a partir do ano que vem, 2026, quando inicia-se a fase de transição. E aqui no vídeo citamos muitos exemplos sobre o ICMS. Mas será que faz sentido olharmos para esses benefícios para um tributo que daqui a pouco vai ser extinto? Eu entendo que sim. O ICMS, por exemplo, vai deixar de existir na sua totalidade somente no ano de 2033. Veja que até lá temos pelo menos 7, 8 anos para percorrer. Nesse período eu tenho certeza que você não vai querer ficar atrás do seu concorrente. E a melhor maneira de sair na frente dele é ajustar um planejamento tributário adequado, que analise todas as situações, a atual e a futura, para conseguir desenhar para você o melhor cenário hoje e daqui para frente. E agora então vamos falar de quais os tipos de planejamento tributário. Dentre os tipos de planejamento tributário, podemos estabelecer 3 tipos: o preventivo, o corretivo e o especializado. O preventivo é aquele realizado antes da abertura da empresa ou antes de alguma mudança estrutural dentro da empresa. O corretivo, entendo eu, é o pior. É aquele que é para arrumar a casa, quando alguma coisa deu errado, quando você percebeu em algum momento que pagou algum tributo a mais. E por fim, o especializado. Aqui é o pulo do gato, é a cerejinha do bolo. É sobre tudo aquilo que conversamos até agora. É olhar a empresa detidamente, todo o faturamento, todas as atividades, explorar todo o rol de possibilidades que o empresário tem dentro da lei para pagar menos tributo, não pagar o tributo ou fazer com que o tributo seja pago
posteriormente. Reforçando, dentro da lei, de maneira legal, sem que você tenha nenhum tipo de problema com o fisco. Não corra risco, portanto, de autuações, fiscalizações. E por ser especializado, exige um conhecimento técnico extremamente aprofundado, detalhado, para que a empresa não compre o famoso gato por lebre. Entenda que está fazendo algo que é benéfico, quando na verdade é maléfico. Pior para o resultado da empresa, pior para você, empresário. Pessoal, quem planeja, sai na frente, fica maior, mais estruturado, ganha competitividade, espaço no mercado. É isso que diferencia a empresa de sucesso, uma empresa lucrativa, uma empresa competitiva. Os empresários precisam parar de entender que pagamento de tributo é meramente uma obrigação. Trata-se de uma área de gestão extremamente estratégica. Deve ter todo o cuidado e zelo que áreas como comercial e marketing têm. Veja que o pagamento de tributo maior corrói seu lucro, faz com que você fique menos competitivo, te coloque em desvantagem sobre concorrentes. Portanto, pagamento de tributo e área fiscal deve ser olhado com muito carinho, deve ser entendido como área de gestão, como área estratégica. E vamos agora explorar aqueles erros mais comuns praticados pelas empresas no dia a dia. Primeiro deles, muito importante, não fazer a revisão do regime tributário todos os anos. E esse dever de casa, esse estudo, essa análise sobre qual regime tributário é mais adequado, por vezes ele é feito por estimativa. Afinal de contas, você não vai saber quanto vai faturar no ano seguinte. Por isso é importante analisar o exercício presente, os exercícios anteriores e a perspectiva de crescimento da empresa, para colocar tudo isso na estimativa e conseguir ter um cenário mais próximo possível. Outro erro muito importante é desconsiderar as despesas incorridas pela empresa. Essa é só para aquelas empresas que já estão no lucro real, que podem aproveitar essas despesas para deduzir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Outro erro muito comum e muito grotesco, misturar contas pessoais com contas empresariais. Pessoal, vamos lá. Aquilo que é da empresa, aquilo que é do sócio, é do sócio. Fazer essa confusão patrimonial bagunça inteirinha a contabilidade e pode trazer sérios riscos fiscais para a empresa. Outro erro muito comum para empresas que são recém-criadas é acreditar que aquele regime do Simples Nacional sempre é o mais vantajoso. Ele é simples, mas nem sempre é o mais vantajoso. Por isso, essa análise detida de todo o faturamento, de toda a estrutura da empresa, custos, despesa com pessoal, folha de pagamento, devem ser levados em consideração. Inclusive, por exemplo, empresas do Simples Nacional que estão no anexo 5 na prestação de serviço, se possuir uma folha de pagamento que supere 28% do faturamento bruto da empresa, essa empresa pode optar por outro anexo da tabela do Simples Nacional, que traz uma carga tributária reduzida. Por isso, todo o cuidado e o controle é importante. Um equívoco muito grande que todo empresário tem é entender que contabilidade é algo que se deve pensar só quando a empresa já está grande, com grande faturamento. Não é isso. Contabilidade é muito sério e, se possível, deve ser feita desde os primeiros meses da empresa, pois ali você vai conseguir controlar controle de custos, despesas, faturamento, lucro bruto, lucro líquido e inclusive ter meios para definir qual o melhor regime tributário. E agora o principal, o maior erro de todos que você provavelmente está cometendo. Sabe qual é? Não contratar a nossa assessoria para te ajudar no dia a dia, para pagar menos tributo, para economizar, para ser mais competitivo. Brincadeiras à parte, que bom que você chegou até aqui. Espero de coração ter te ajudado ou pelo menos clareado um pouquinho as ideias. Se esse vídeo te ajudou, não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Deixa aqui um comentário, uma dúvida, uma sugestão. Segue a gente nas redes sociais, vamos postar conteúdo todos os dias e responder todos os comentários e as mensagens que vocês enviarem. Até a próxima!